Bom, pessoal, agora nós vamos para os nossos exercícios, está bem? Bom, o primeiro exercício, ele está aí na apostila de vocês, mas eu abreviei algumas informações para poder caber aqui na lousinha, está bem? Bom, o primeiro, ele dá a figura, né? Aqui tá uma circunferência, temos duas retas aqui. Ele diz que essas retas, né? O segmento PA e o segmento PB são tangentes, então isso é importante. Ele mostra pra gente qual seria o centro da nossa circunferência, né? Ele diz lá na imagem que o PA, o segmento PA, é igual a 4x mais 3, e o segmento PB é igual a 5/3 de x mais 10. O que ele tá pedindo? Ele tá pedindo pra gente dar os valores realmente, né? Do PA e do PB, o segmento PA e o segmento PB. Está bem? Bom, nós temos que lembrar que lá esse desenho aqui é uma das relações, né, que a gente discutiu na aula. Então, a partir dessa relação, a gente sabe que, como elas são tangentes, né, a essa circunferência, a gente sabe que o segmento PA tem o mesmo valor que o segmento PB. Isso daqui é muito importante a gente saber, certo? Então, sabendo isso, a gente pode fazer essa igualdade aqui. 4x mais 3 igual a 5/3 de x mais 10, certo? Bom, qual a estratégia aqui? Nós vamos isolar de um lado o que for incógnita e valores para o outro, está bem? Então, nós temos 4x menos 5/3 de x, que vai ser igual a 10 menos 3, certo? Bom, veja que aqui é fração. Se é fração, a gente precisa fazer o denominador comum aqui, né? O mínimo múltiplo comum e resolver, certo? Bom, fazendo aqui o MMC entre 3 e 1, a gente sabe que é 3, certo? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 4, 12. X menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. Que vai ser igual a 10 menos 3, 7. Certo? Fazendo uma multiplicação em cruz, aqui agora deste lado, nós temos 12 menos 5, 7x. 7x vezes 1, né? Porque embaixo aqui desse 7 tem um 1, vai ser 7x mesmo. Então, deixa lá, 7x. Igual a 3 vezes 7, 21. Está bem? Então, o nosso x vai ser igual a 21 sobre 7. Ou seja, o nosso x é 3. Descobriu o valor do x, e agora? Ele quer saber o valor do PA e do PB. Então, o PA, a gente sabe que é 4x mais 3, certo? E o x agora a gente sabe que é 3, então agora é só substituir o valor. 4 vezes 3 mais 3 dá 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. Então, o PA é 15. E o PB, bom, o PB é 5/3 de x mais 10. Então, substituindo o valor, nós temos 5/3 vezes 3 mais 10. Veja que aqui, ó, tá 5/3 vezes 3, né? O 3 aqui, ele tá multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Então, a gente pode cancelar ele. Vai ficar sendo 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5 mesmo, né? Deixa o 5. E 5 mais 10, 15. Né? E faz sentido, porque o PA é igual ao PB. Está bem? 15 é igual a 15? Sim. Então, está correto o exercício. Bom, pessoal, esse exercício tem o item B, né? Eu coloquei aqui a resposta do item A, porque a gente já resolveu.
Bom, tem o item B. O item B, ele pede o perímetro do quadrilátero PAOB, sendo o raio igual a 7. Está bem? Bom, o que é esse quadrilátero? Bom, é esse desenho aqui, ó. Que eu vou fazer. Certo? Vejam que ele tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele é um quadrilátero. Está bem? E aí, aqui tem os vértices dele, né? O que é o PAOB. Está bem? Então, ele quer saber o perímetro, ou seja, o tamanho da cordinha aqui, assim, ó, sabe? Que eu estou pintando aqui para vocês de azul. Ele quer saber, se somar tudo isso, qual que vai ser o valor, né? Então, pra gente saber o perímetro desse quadrilátero, a gente sabe que vai ser, então, o PA mais o PB mais o BO mais o AO, certo? Fazendo a soma de tudo isso, a gente sabe que vai dar o perímetro. Bom, vejam só, a gente já sabe o valor do PA e do PB, aqui é 15 mais 15, certo? O BO é raio, e o raio ele já deu pra gente, que é 7, então aqui é 7. O AO também é raio, então também vale 7, certo? Somando essa galera, 15 com 15 dá 30, 7 com 7 dá 14. Somando 30 com 14, 44. Então, esse é o perímetro. O exercício 2, ele dá uma imagem e aí ele pede, né, ele quer saber qual que é a medida do ângulo X. Está bem? Bom, nós vamos analisar aqui essa imagem, a gente vê que tem a circunferência, e aí aqui tem esse ângulo indicado aqui, que é 45 graus, aqui faltou o grauzinho, e o outro parte é o de 35 graus. E aí, ele quer saber qual que seria esse daqui de dentro, né? Que é o ângulo X. Está bem? Bom, esse exercício aqui, ele é bem legal, porque a gente vai poder aplicar algumas relações métricas, né? Que a gente viu aí na nossa aula. Está bem? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é olhar os ângulos, né? De 45, de 35. E analisar e ver qual que é o arco que ele enxerga na nossa circunferência. Está bem? Então, o ângulo de 45 enxerga esse arco aqui, né? E o ângulo de 35 enxerga este arco aqui. Está bem? Mas qual é a medida deste arco? Bom, eu não sei. Não sabemos, não tem como saber, será? Bom, nós vamos primeiro, então, olhar apenas para o arco de 45, né? O que é referente aqui ao ângulo de 45. E depois o arco que é formado pelo ângulo de 35. Está bem? Se olharmos, então, individualmente cada um desses, a gente consegue achar. Então, vamos lá. No arco BC, certo? A gente quer descobrir esse arco. A gente sabe que o ângulo é 45. Nós não sabemos qual que é o arco, né? E qual que é a relação, então? A gente tinha lá, né? Que a medida... Lembrei da relação. Que a medida do meu ângulo seria, então, igual à medida do meu arco. Aqui, no caso, eu vou colocar o BC, tá? Só que dividido por 2, né? Porque ele não está no centro da minha circunferência, ele está lá na extremidade. Então, é essa relação aqui que a gente vai usar nessa parte. Beleza? A diferença é que aqui a gente tem o ângulo, a gente quer descobrir o do arco, certo? Então, o do arco será, o arco BC vai ser igual a 45 vezes 2. Ou seja, o BC é igual a 90 graus. Aí você fala, mas será? Não
Então, faz sentido. Vejam que é o arco, está bem? O arco tem 90 graus, tem essa medida. Bom, no arco AD, AD, como que a gente vai fazer? A mesma coisa, 35 vai ser igual a medida do arco AD dividido por 2. Eis, então, que o AD vai ser igual a 35 vezes 2. Certo? Então, o meu AD vai ser igual a 70. E nós vamos guardar essas informações. Bom, se eu descobrir agora a medida dos arcos, né? Eu sei que aqui vai ser 90 e este daqui é 70. E agora, o que eu faço com essa informação? Eu sei que eu quero descobrir o x aqui, ó, este x. O x tá aqui. Aí, nós vamos para aquela outra relação. Veja que ele é um ângulo excêntrico interno, certo? Se ele é um ângulo excêntrico interno, é a relação que diz a medida do meu ângulo, né? Que geralmente a gente chama de alfa, é igual a medida do arco. Aqui, no caso, eu vou colocar BC mais a medida do meu arco AD dividido por 2. Né? Como ele é interno, é soma. Lembra que quando ele era externo, era subtração. Né? Então, aplicando agora esta relação, nós vamos aplicar aqui. Nós temos, então, que a medida do meu x vai ser igual, então, a medida do arco BC, 90, mais a medida do meu arco AD, 70, só que dividido por 2, certo? Então, a medida do ângulo X vai ser igual à soma desses, dá 160. Dividido por 2, nós temos que a medida do X será igual, então, a 80 graus. Está bem? E aí, essa é a nossa resposta final. Então, a gente teve que usar esses dois, né? Essas duas relações métricas para conseguir resolver este exercício, está bem?